Olá pessoal, tudo bom? Bom, no último vídeo que a gente postou foi mais ou menos 1 minuto e 36, algo bem rápido, quase um gatilho, né? De um recurso bem bacana no HTML chamado Flexbox. E o que o Flexbox faz? Trabalha com elementos dentro do HTML, como se fossem caixas, né? E flexibilizando a posição delas. Tá bom? Por exemplo, vamos destacar um cenário aqui. Vamos dizer que a gente queira colocar, por exemplo, um texto, uma imagem, e a imagem do lado do texto. Como é que eu poderia fazer isso? Flexbox me dá essa possibilidade de fazer essa movimentação dos elementos dentro do HTML. Claro que eu preciso trabalhar com seções, com divs, né, para poder pegar essas caixas e trabalhar uma do lado da outra, colocar na posição que eu quiser. Então o Flexbox trabalha com isso. E hoje, o vídeo de hoje é falando sobre Flexbox, tá bom? Nos comentários houve pessoas que pediram para fazer um vídeo mais explicativo sobre esse vídeo de 1 minuto e 36, tá? Que trabalha com Flexbox, e nada melhor, nada mais justo do que isso, tá? Então vamos lá pro vídeo agora. Bom pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai criar uma seção, e dentro dessa seção, ou seja, uma caixa, né? E a seção vai ser usada para fazer essa caixa dentro do HTML. E dentro dessa seção a gente vai criar duas divs, e essas duas divs, né, são as duas caixas menores. A gente vai colocar uma do lado da outra para ficar bem fácil, de acordo com como está no vídeo que a gente colocou de 1 minuto e 36 aí, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui no meu body aqui, vou colocar rapidamente, vou tirar os espaços do meu body para poder a gente não ter problema na questão dos espaços dentro do nosso body. Eu vou tirar todos os espaços disponíveis aqui dentro, que é uma coisa padrão que vem, né? Então tiro o padding, coloco a margem, tiro a margem de todos os 4 cantos, boto 0 para todo mundo, tá? Daqui a pouco eu volto para meus estilos e a partir daí isso faz o que? Vamos colocar aqui para a gente poder visualizar o que foi que a gente fez aqui, para você perceber. O seguinte, eu vou colocar uma section, né? Essa seção a gente vai colocar uma classe para ela. Você lembra que classe é um conjunto de funcionalidades que a gente pode direcionar para um elemento dentro da HTML, tá bom? Eu vou colocar essa classe aqui com o nome de caixa, tá bom? Caixa. E essa classe caixa, ponto, class, ponto, caixa, né? Que é o ponto significa que eu estou dizendo para HTML o seguinte: ei, HTML, ou estilo, que é o nosso CSS aí, a gente vai trabalhar com uma classe chamada caixa. Então o ponto aqui ele representa a questão classe, e o nome da caixa é o nome da minha classe. Perfeito. Então aqui eu vou botar um background color. Esse background aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um RGB, tá? E esse RGB vai ser 197, 161, 230, para ficar bem interessante aí. Já salvei aqui, tá bom? E aqui a minha classe bonitinho. Só que aí eu vou fazer o seguinte: vim aqui, eu vou colocar um H1 rapidinho, só para você ver a caixa, tudo bem? Só para você perceber onde é que tá essa caixa aqui, ó. Tá aqui. Tudo bem, ó, essa é a minha classe. Se eu não tivesse feito isso aqui, para as pessoas que ainda não entenderam por que eu fiz o padding 0 e margem 0, eu vou tirar aqui essa funcionalidade. Olha como é que ficaria lá na minha seção, no nosso site. E teria os espaços. Esses espaços normalmente vêm como padrão dentro do teu body, né? Então o que foi que a gente fez? A gente pegou e tirou os espaços, colocando justamente esses dois recursos aqui, né? Voltei aqui novamente, o padding 0, margem 0, vou salvar, ele vai voltar aqui, ó, sem espaços, tanto na lateral direita, esquerda, em cima e embaixo. Perfeito? Legal. Vou deixar aqui caixa ainda para você só verificar que isso aqui é a nossa seção, tá? Então dentro da nossa seção eu vou colocar aqui, vou colocar uma div, perfeito. Vou colocar outra div, que são para representar nosso lado A e nosso lado B, né? Vou colocar aqui assim um H1, só para eu poder dizer assim, ó, isso aqui é o lado A. Vou colocar em maiúsculo para ficar bem mais legal, lado A. E aqui nessa outra div, vou colocar outro H1, né, para poder representar nosso lado B. Legal? Então aqui
Eu já vou tirar esse outro H1 que não precisa mais dele. Eu vou salvar aqui, já apareceu o lado A e lado B lá no nosso site, né? Bom, ainda está um embaixo do outro, como padrão. Quando a gente trabalha com divs dentro do HTML, o elemento div sempre por padrão fica um embaixo do outro, e não fica um do lado do outro, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma corzinha para cada div minha aqui, tá bom? Para a gente poder trabalhar de forma bem mais limpa. Vou criar uma classe aqui. Bem aqui eu vou colocar uma classe para minha primeira caixa chamada lado A. Lembra que na classe eu posso dar qualquer nome, tá bom? Claro que não interferindo na sintaxe da tua linguagem. E a classe na minha outra div, class lado B. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, bem aqui embaixo dessa caixa, da classe caixa, eu vou botar aqui class lado A. Nessa minha classe lado A, eu vou botar um background color aquamarinha, para pensar tanto aqui, para não demorar tanto o vídeo. E na minha classe lado B, vou botar um background color big. Perfeito. Vou salvar e ver como é que vai ficar no nosso site, tá? Estou salvando. Ok, ó, ficou lá. Tem que lembrar o seguinte: nós temos aqui o lado A e o lado B, tem as cores aí, mas a caixa, que é a seção maior, ela existe. Isso é tão verdade que ela está por trás, né? Como ela está envolvida por tudo isso. Se eu pegar aqui assim, ó, vou maximizar aqui meu site, ó, e está pegando tudo isso aqui, mas a seção ainda existe. Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar um padding, só para poder dar uma abertura maior aqui na nossa seção, um padding 20px para você perceber. Ó, perfeito? Então aqui nossa caixa maior, grandona, né, com essa cor aqui, e o lado A com a cor verdinha clara, um aquamarinho, e o lado B com a cor aqui beige, um amarelo bebê, algo assim. Beleza, então onde é que vem a mágica para eu colocar o lado A e o lado B um do lado do outro? Aqui na minha classe caixa, ou seja, na minha seção, eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar um display flex, ou seja, eu vou deixar flexível aqui a minha seção, tá bom? Ok, vou salvar. Olha, já vai acontecer um do lado do outro, tá bom? Vou colocar agora debaixo do display, eu vou colocar um flex wrap, tá? Isso vai fazer com que quando eu estabilize, deixe ele centralizado, eles proporcionalmente fiquem iguais, tá bom? Claro, depois eu posso modificar, posso deixar um maior que o outro na questão da largura dele. E vou colocar aqui que na minha seção, tudo que estiver dentro da minha seção vai ficar centralizado. Então a gente vai colocar um justify content center para poder facilitar aí e deixar eles todos centralizados de maneira correta, tá bom? Então se eu for fazer agora o seguinte, se eu for aumentar aqui, ó, deixei aqui bonitinho, então um do lado do outro bem colado, mas estão todos proporcionalmente iguais, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar agora aqui o seguinte, eu vou colocar o lado A, vamos fazer o seguinte, vou colocar o lado A um pouco maior, tá bom? Vou dar um width nele de 600px, tá? Só para poder a gente ver. E eu vou colocar o lado B um width de... não vou colocar o width com nada, vou deixar ele sem nenhum tipo de... não, vou colocar um width de 300, né? Vou botar 600 de 300px aqui. Perfeito, vou salvar. Legal, só que aí, ó, ele ficou um embaixo do outro aqui ainda porque eu tô com a janela. Se eu botar aqui, ele fica um do lado do outro normalmente, tá? Claro que se eu diminuir aí a janela, a responsividade dele existe, porque fica um embaixo do outro, né? Um elemento acaba precisando ficar um embaixo do outro aí dentro do teu site, né? Da tua janela. Tem que lembrar o seguinte, que aqui eu botei o elemento do lado A fixo, né? Ou seja, o lado A está com a largura fixa, né? E não está responsivo, tá bom? E está com um elemento de largura fixa, que como o lado B também está com um elemento de largura fixa. Então eles ficaram aí bem interessantes. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tentar deixar eles um pouco mais separados, tá?
Então eu vou fazer o seguinte, aqui no meu lado A, eu vou colocar, no meu lado A eu vou colocar um margin right, que é uma margem direita. Vou colocar ele, por exemplo, 10px, para você ver que eles vão se desgrudar aí, tá? Ó, maximizar aqui, ó, se desgrudou, tá vendo? Perfeito. Vou deixar aqui de novo, tá? Vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar um height no meu lado A, um height de, que é no caso a altura, né? Vou colocar uma altura de 300px, tá bom? A mesma coisa eu vou colocar aqui no meu lado B, um height de 300px para ficar parecido com o outro, tá bom? Eu vou colocar um px aqui para facilitar. Aqui, perfeito, vou maximizar aqui. Olha só como ficou, lado A e lado B, desgrudado, tudo bonitinho, tá? Então aí eu poderia agora fazer tranquilamente, aí, colocar aqui texto e um cabeçalho, colocar um título, um texto aqui do lado, no lado B poderia colocar uma imagem e tudo mais, né? E claro, diminuindo aí, eles ficam um embaixo do outro, os elementos eles acabam precisando se alocar dentro da tela, então eles acabam pegando um embaixo do outro aí quando eles diminuem o display, né? Eles diminuem a tela do teu site. Então é isso. Lá no nosso vídeo de 1 minuto e 36 a gente fez todas essas configurações, tá? E colocou bonitinho lá para você verificar como é que ele ficaria bem abastecido, tá? Eu espero que tenha sido didático para você entender exatamente como colocar elementos, trabalhar com Flexbox, colocando elementos um do lado do outro dentro do teu HTML aí, usando pouco linhas de código, colocando aí um display flex, colocando um display box, tá? Trabalhando com os elementos aí dentro do Flex Wrap, que tenta trabalhar dentro do container da seção aí, deixando de maneira igual. Tá bom? Claro que precisa da prática para tudo isso, é importante que você veja, que você faça. Não adianta só ver e dizer, poxa, eu aprendi. Não aprendeu. Só aprende fazendo uma vez, olhando a outra pessoa que fez e depois tentando fazer sozinho, né? Colocando uma cor diferente, fazendo 3 caixas, dá para fazer com 3 caixas também, tá bom? Então coloca aí, faz um cálculo baseado em cima dos elementos, coloca uns elementos de 300px cada um de largura, vai verificar se fica um do lado do outro, depois diminui a tela para verificar se vai um para baixo do outro, e assim você vai trabalhando e vai verificando e vai testando, que o grande êxito de você aprender é você fazer do teu computador um laboratório seu, e todo esse laboratório é através de testes e erros e acertos. Tá bom? Então vai a dica aí para vocês, um grande abraço para todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!